Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto demais, que é sobre o assunto que eu venho falando todos os dias aqui no canal, que é sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje só 2 jogos, definição no grupo do nosso Brasil. O primeiro nosso jogo do Brasil, a vitória por 1-0 contra a Itália, e também teve a grande vitória da Austrália de 4-1 contra a seleção da Jamaica. Primeiro vou falar um pouquinho desse jogo da Austrália, mas antes, por favor, já vai se inscrevendo aí no canal, tá sendo muito legal, o crescimento tá sendo muito grande. Eu agradeço demais vocês que estão ajudando a compartilhar os vídeos, ajudando a mostrar esse vídeo para as pessoas que estão gostando das análises. E eu digo uma coisa, tem coisa muito boa vindo por aí, então já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos para continuar passando essa mensagem adiante. E é isso aí, vamos lá falar do jogo. Mas antes também, se você quiser se inscrever nas minhas redes sociais, é só... o link tá na descrição do vídeo, me segue lá que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos falar de Austrália. Eu acabei de ver os melhores momentos do jogo agora. Um jogo que teve um domínio total da seleção australiana. Tava certo que isso ia acontecer. A Austrália é a melhor seleção do grupo, e foi um tropeço com a Itália que fez a Austrália perder o comando, perder o controle. E você vê que a Sam Kerr realmente apareceu, né? A Sam Kerr fez 4 dos 4 gols da Austrália. Ela mostrou para que veio, tá chegando forte aí na artilharia do torneio. Vamos ver se a Morgan vai fazer algum gol nesse decorrer do campeonato, para ver se ela passa da artilharia, mas aqui é artilheira junto com a Morgan com 5 gols. E a gente tem que analisar esses detalhezinhos que podem fazer diferença lá na frente. A seleção jamaicana tentou dar perigo em alguns contra-ataques, mas com o domínio total da Austrália, a Austrália perdeu alguns gols chaves, que nem o Brasil também perdeu muitos gols contra a Jamaica. O que não fez a Itália conseguiu fazer os gols contra a Jamaica, mas a Austrália perdeu alguns gols importantes, e isso pode custar caro, porque custou a primeira classificação no grupo. Quem se classificou foi a Itália, porque ganhou no saldo de gol. A Austrália teve o mesmo saldo do Brasil, mas classificou porque tem mais gols pró. E a Austrália vem muito forte, a Sam Kerr vem muito forte para a próxima fase do torneio. E agora bora falar sobre o jogo do Brasil, do nosso Brasil, da nossa seleção brasileira, que o Brasil entrou. A Andressa Alves infelizmente teve uma lesão muito grave. A Andressa, que vinha jogando muito bem, era uma das melhores jogadoras do Brasil na competição. E aí entrou a Ludmilla. A Ludmilla, ela entrou, no começo estava um pouco nervosa. Vale ressaltar, muita gente critica a Ludmilla, muita gente fala que ela é ruim, não sei o que, mas gente, a Ludmilla tá jogando numa posição totalmente diferente do que ela vinha jogando no Atlético de Madrid. A Ludmilla, ela é jogadora de arrancada, de quebrar a linha defensiva. A Ludmilla é aquela jogadora que lançam para ela conseguir quebrar a linha e sair no mano a mano com a goleira. Essa é a função da Ludmilla no Atlético, e era essa função que ela poderia jogar no Brasil melhor, mas o Vadão tá colocando ela de ponta. O Vadão coloca a Ludmilla de ponta. A Ludmilla não é ponta. E isso realmente pode custar realmente para o Brasil. Mas, enfim, outra jogadora que entrou muito bem, que a gente já vinha pedindo há muito tempo, foi a Andressinha. A Andressinha, volante, meio campista, box to box. A Andressinha é uma jogadora perfeita para fazer essa transição de jogadas, pegar a bola ali da defesa, fazer a bola circular para os lados, na hora certa tocar no meio. A Andressinha foi uma jogadora que entrou e pra mim não perde a vaga. É uma jogadora indispensável na seleção brasileira. É uma jogadora que faz o jogo correr, é uma jogadora que as jogadoras ao redor dela têm confiança no seu potencial, têm confiança nas suas habilidades, e ela fez realmente um segundo tempo perfeito. Um primeiro tempo conseguiu alguns desarmes, conseguiu mostrar para que veio. O primeiro tempo do Brasil foi um pouco abaixo, apesar que teve um momento ali que o Brasil teve uma certa pressão, mas a Itália também conseguiu se impor. O Brasil... Infelizmente o Brasil defensivamente é muito fraco, ainda mais porque basicamente a sua linha defensiva, no caso as laterais e as zagueiras, 3 são reservas daquele que seria o ideal da seleção brasileira, né? A Rafaele, a Érica e a Fabiana não estão jogando, elas são machucadas e não foram para a Copa. Então você coloca 3 jogadoras que naturalmente seriam reservas. É interessante você analisar essa variável, porque você coloca jogadoras que ninguém conhece, querendo ou não, mas você vê que há uma desorganização muito grande na hora de fechar as linhas, na hora de conseguir se estabilizar e
organizado de certa forma para conseguir marcar o ataque das adversárias. Então é muito difícil você ter uma defesa assim. É uma coisa que só melhora decorrente a treinos ou a uma coisa muito importante, que é o planejamento tático da seleção. E isso o Brasil pode ter. Eu vou fazer um vídeo no dia 21, que é a única forma como o Brasil pode ser campeão da Copa do Mundo. Então já vai se inscrevendo aí, tá bom? Que eu vou falar sobre isso. Mas aí entrou no segundo tempo, o Brasil conseguiu ter o controle do jogo, o Brasil dominou o segundo tempo, foi um jogo muito bom, até discordando do que o Brasil já vinha fazendo, porque o Brasil morria no segundo tempo e era aí que o Brasil levava os gols, e não foi isso que aconteceu. O Brasil teve o controle do jogo, muito por causa da qualidade da Andressinha. Você vê que a Andressinha é uma jogadora muito fora da curva, que ela não se cansou tanto, diferentemente da Formiga, que vinha se cansando e tudo mais, e que aconteceu o que aconteceu. E você também tem a certa experiência de uma Marta que entende o que funciona, como funciona a Copa do Mundo. A Marta, ela chamava o jogo para si, a responsabilidade, o pênalti sofrido pela Debinha, outra jogadora que jogou muita bola. Eu já vim falando que a Debinha, no momento, na atual dimensão que o Brasil atravessa, a Debinha é a melhor jogadora do Brasil, não só do Brasil, mas fora da seleção. Ela é a melhor jogadora brasileira em atividade, e você não pode duvidar dessa explosão que a Debinha tem, dessa vontade de vitória. E eu acho muito importante a gente tentar observar isso de um ponto mais frio, em vez de tentar achar alguns pequenos problemas para justificar alguns erros de adversária. Por exemplo, você não pode culpar a Letícia era reserva, por mais que ela não seja do mesmo nível da Fabiana, mas ela, na medida do possível, ela entrega um bom futebol, principalmente na parte ofensiva. Na defensiva nem tanto. E a Mônica, a mesma coisa. A Mônica joga muito bem no Corinthians, mas sem a parceira de defesa dela já complica mais um pouco. A Kathleen tá falhando muito. Então tem certos detalhes, por exemplo, uma dupla de zaga tem que ter aquele entrosamento de área, aquele entrosamento de treino. Então é muito, eu acho, eu não digo agressão, mas é um pouquinho indelicado da parte de quem critica essas atletas. Mas tudo bem, eu também não vou ficar falando muito mais sobre isso, né? Ainda mais são jogadoras que não tiveram tanta base, e não é culpa delas, a culpa foi do preconceito que o futebol feminino atravessou nessa última década. Mas graças a Deus as coisas estão mudando, e cada dia mais elas vão conseguir se profissionalizar e entregar um futebol muito mais coeso com o que elas realmente querem. Mas elas jogam bem nos seus clubes. Então as pessoas que criticam, elas não sabem o que elas realmente são, né? Então é isso, minha gente. O Brasil passou em terceiro, pega ou a seleção francesa ou a seleção alemã, duas seleções que são favoritas ao título. Mas eu acredito sim que o Brasil tem a condição, principalmente pelo que fez no segundo tempo. E é como eu falei, dia 21 eu mostro como o Brasil pode passar de alguma dessas seleções e ser campeão do mundo, tá bom? Então é isso aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos aí, tá bom? Me ajuda, por favor. É isso aí. Beijo no coração de vocês e até a próxima.